If it wasn't of your love and your faithfulness to the cross, where would we be? Bonjour, bonjour. Today, Bonjour. Bon dia. Je sais que la plupart des gens ne sont pas au courant, mais dans la semaine ils vont venir parce que certains n'ont pas reçu les messages. Eu sei que muita gente não terão essa informação porque tem muita gente que não receberam a mensagem. Malgré que il y a eu réunion à Pétrangol et on comptait sur ceux qui étaient à la réunion pour envoyer les messages. Je crois que ça a été une mauvaise politique. La politique d'habitude est toujours Benjamin ou les autres envoient les messages, les SMS dans les téléphones des gens. Apesar de que outros não apareceram na reunião e é por isso os outros não receberam as mensagens. La deuxième chose, moi j'avais préparé un autre syllabus avec un autre sujet. A segunda coisa, nós preparamos o nosso fascículo com outro sujeito. Et quand le message est arrivé dans mon téléphone, que nous aurons la conférence. E quando a mensagem caiu no nosso telefone que teria a conferência, mon sujet était pour parler de divorce spirituel. On devait parler des liens de l'âme. o meu sujeito era falar de divórcio espiritual, de laços das almas. Dieu m'a demandé de commencer ce sujet ici que nous allons développer cette semaine. Deus nos orientou para começarmos com esse sujeito que vamos desenvolver durante esta semana. Comme on a presque une semaine, donc nous allons faire la première partie. La deuxième partie viendra après. Les syllabus, tous les syllabus sont prêts. Ces syllabus, je n'ai plus que 2 jours pour les faire. E todo Juste quand j'ai le message, j'ai commencé à faire ces syllabus. Mais l'enseignement, je l'ai. E quando tive a mensagem, eu fiz o fascículo, mas o ensinamento em si eu o tenho. Donc, si possible, Então, se possível, avant d'aller à la deuxième partie de ces sujets que nous allons développer, antes de podermos ir no segundo sujeito desta parte que poderemos abordar, nous aurons une conférence sur le divorce spirituel, les liens des âmes. nós teremos uma conferência sobre divórcios espirituais ou os laços da alma. Je crois que pendant le début de l'année, nous avons fait 3 jours de prière ici avec jeunes. Je nous ai donné des sujets de prière, je nous ai expliqué cette réalité. E eu creio que tivemos 3 dias de oração e eu vos expliquei esta realidade. Mais cette semaine, nous allons répondre à une question qui a 2 parties et 2 réponses. Mas durante essa semana nós iremos responder a uma questão que tem 2 partes e 2 respostas. La question, A questão, je vais la prendre de cette manière. tu podes tomá-la ou compreendê-la, aprendê-la da seguinte maneira. Quand vous allez dans les milieux chrétiens comme dans les milieux païens, Quando tu vais no meio cristão ou no meio pagão, les gens se demandent as pessoas se perguntam comment une personne como uma pessoa qui sert Dieu, que serve a Deus, qui connaît Dieu, que conhece a Deus, qui connaît la parole, que conhece a palavra, qui enseigne la parole, que ensina a palavra, qui marche avec Dieu, que marcha com Deus, peut-elle tomber pode tal cair ou échouer ou fracassar dans sa mission? na sua missão? Ça, c'est une question. Esta é uma questão. Les syllabus sont derrière. O fascículo está lá atrás. Mais j'ai voulu prendre la question comme ça, par sa tête et par sa queue. As pessoas querem tomar isso pela sua cabeça e pelo seu coração. J'ai bien formulé ma question. Eu vou reformular a minha questão. Comment une personne, Como uma pessoa, et si vous cherchez le titre de cette conférence, se vocês procuram saber qual é o título desta conferência, la première partie, a primeira parte é la chute de l'homme ou de la femme de Dieu. a queda do homem ou da mulher de Deus. Si tu veux mettre ça dans le sens de la question, tu vas te poser la question, pourquoi les hommes de Dieu tombent-ils? E se tu quiseres colocá-lo em forma de uma questão, tu podes dizer, por que que os homens de Deus caem? La deuxième partie, nous parlerons de l'échec de l'homme de Dieu. A segunda parte poderemos falar do fracasso dos homens de Deus. Je serai très calme cette semaine et très sincère parce que je veux faire entrer dans ta tête des choses que les gens n'aiment pas te dire clairement. E eu vou te falar de coisas
claramente que os homens não amam te dizer claramente, abertamente. Ça va t'aider Isso poderá te ajudar à devenir prudent a se tornar prudente pour que cela ne t'arrive pas, para que isso não te ocorra, ou ça va t'aider ou vai te ajudar à être restauré, ramené sur les bons chemins, a ser restaurado ou a reentrar no bom caminho, si cela t'est déjà arrivé. se isso já te ocorreu. Cela va aussi t'aider Isso também poderá te ajudar si tu es parmi ceux qui critiquent, qui pointent de doigt ceux qui tombent ou qui échouent. Isso poderá te ajudar a compreender, você que critica aqueles que caem ou que caíram, De te repentir, de te arrependeres de prendre une bonne position, e a fim de tomar uma boa posição, qui est celle de la compassion, que é uma posição de compaixão, de prier pour ces gens de orar para estas pessoas et de prendre garde à toi-même parce que toi aussi tu es sur le même chemin. e de tomar cuidado a ti mesmo, pois tu também igualmente encontra-se no mesmo caminho. Quand j'étais trop jeune dans la vie chrétienne, Quando eu era muito jovem na vida cristã, dans le ministère, no ministério, j'étais parmi les protestants. eu era dentre os Ce protestantes sont des gens qui m'ont aidé à grandir. e que são pessoas que me ajudaram a amadurecer. Tout n'était pas bien. Tudo não era bom. Tout protestant est réticent envers les gens de réveil. E todo protestante estava ressentido em relação às pessoas de reavivamento. Alors quand les églises de réveil ont commencé, Então, quando as igrejas de reavivamento começaram, venant de groupes de prière, vindo de grupos de et orações, des problèmes ont commencé. e aí os problemas começaram. Tel pasteur est tombé, Tal pastor caiu, tel est arrêté, tal pastor foi levado. tel les gens ont dit ceci. Aquele ali, as pessoas falaram aquilo. Nous avons organisé des conférences. Nós organizamos conferências. J'ai participé dans ces conférences. Eu participei nessas Dans conferências. d'autres, j'ai prêché. E noutros eu preguei. Nous avons fait des enseignements tels que nous voulons montrer des occultistes, E nós fizemos ensinamentos para poder mostrar os ocultistas. alors qu'ils n'étaient pas des occultistes. E sem saber que não eram ocultistas. Et nous avons critiqué en mal ces pasteurs, E nós criticamos em mal estes pastores. ne sachant pas que je suis sur le même chemin, qu'un jour les gens me pointeront aussi des doigts. E não sabendo que eu também estava no mesmo caminho. E dia poderiam me apontar dedo. Quand mon tour d'être critiqué était arrivé, Quando a minha vez de ser criticada é je chegada, me suis posé la question si moi aussi j'étais occultiste, comme nous prêchions eu contre também ces gens-là. me coloquei questão se eu também era ocultista como estes lá pregavam. Et je suis allé chercher certains d'entre eux pour demander pardon. E eu fui procurar certas pessoas para pedir perdão. Je ne voudrais pas que ça soit ton expérience. Eu não gostaria que fosse a tua experiência. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé dans cette partie de l'Afrique pour t'aider à avoir une certaine connaissance des choses qu'on ne t'enseignerait jamais dans cette partie du monde. E por isso Deus me envia para poder te explicar certas coisas que poderá te render consciente, porque são coisas que nesta parte da África ninguém poderá te ensinar. Il y a une grande différence entre la chute et l'échec. Há uma grande diferença entre a queda e o fracasso. Je t'ai montré dans la Bible comme Dieu l'a mis noir sur blanc. Eu vou te mostrar na Bíblia como Deus o expõe a preto e branco. La chute A queda n'est pas une malédiction. não é uma maldição. Qu'un homme ou une femme de Dieu tombe Que um homem ou uma mulher de Deus caia dans un péché num quelconque pecado qualquer n'est pas synonyme de la malédiction. não é o sinônimo de maldição. Je te montrerai noir sur blanc. Eu vou te mostrar a preto e branco. La Bible, c'est l'histoire des hommes avec Dieu. A Bíblia é a história de homens com Deus. Parmi ces hommes, Dentre estes homens, il y a eu ceux qui sont tombés há aqueles que caíram et qui ont échoué. e que fracassaram. Et il y a eu ceux qui sont tombés E há aqueles que caíram, et qui ont réussi leur mission. mas que tiveram sucesso na missão. Ce qui m'amène à te dire, É isso que me leva a te dizer: tomber cair n'est pas malédiction. não é maldição. L'échec O fracasso est plus pire que la chute.
é pior do que a queda. C'est pourquoi je vais commencer par la chute. Por isso eu vou começar com a queda. Et la deuxième partie viendra pour parler de l'échec. E depois, na segunda parte, eu virei falar do fracasso. Ce que Dieu n'aime pas, O que Deus não ama ce sont ceux qui tombent é que aqueles que et caem, qui restent dans le lieu de leur chute. é que eles restam no lugar da sua queda. Qui ne changent plus, E que eles não mudem qui ne se relèvent pas, e que não se levantem. qui ne continuent pas le chemin. E que não continuam o caminho. Ce que Dieu n'aime pas, O que Deus não ama c'est voir un homme é ver um homem ou une femme ou uma mulher qui tombe que cai et ensuite e depois échoue dans son ministère, e dans sa mission. fracassa no seu ministério, na sua missão. Je veux te donner les exemples des hommes et des femmes Eu vou te dar exemplos de homens e mulheres dans ta Bible na tua Bíblia qui sont tombés, que caíram, se sont relevés, eles se levantaram continué la mission e continuaram com a et missão. Dieu les a applaudis d'avoir réussi. E Deus lhes aplaudiu por terem tido êxito. Dieu n'aime pas Deus não ama de gens pessoas qui ne tombent pas que não caem, mais qui échouent mas que fracassam dans leur mission. na sua missão. Quelqu'un tient de me saisir ici. Alguém me compreende o que eu digo? Il ne tombe pas, Ele não cai, même pas dans un péché, nem mesmo em nenhum pecado, mais il échoue. mas ele fracassa na sua missão. De telles personnes, Tais pessoas, Dieu ne les aime pas. Deus não os ama. Dieu a une haine envers de telles personnes. Deus tem uma ira em relação a essas pessoas. Dieu hait des hommes qui tombent Deus odeia pessoas que caem et qui échouent dans la mission. e que fracassam na sua missão. Dieu aime Deus ama ceux qui sont tombés, aqueles que qui ont caíram pris le courage de se e relever, têm a coragem de se levantar, de continuer la route de continuar o caminho et de finir avec succès leur mission. e de terminar com sucesso a sua missão. J'étais dans le monde protestant Eu estava no mundo et protestante. j'ai découvert que c'est un monde rempli d'hypocrites. Eu descobri este mundo cheio de hipócritas, Là où les gens ont une apparence de la piété, de sérieux. onde as pessoas têm uma aparência de piedade, de seriedade, Personne ne voit leur chute. e ninguém vê a sua queda. Et à cause de cela, E por causa disso, ils pensent avoir le droit de juger ceux qui tombent. eles pensam ter o direito de julgar aqueles que Et caem. quand on évalue leur mission, Mas quando se avalia a sua missão, ils sont des échecs. eles são La fracassados. plupart ont échoué. E muitos deles fracassaram. Simplement parce qu'ils ont été facilités par la subvention qui vient de l'Amérique Et et si- de l'Angleterre. Simplesmente porque eles foram facilitados pelo sustento que vinha da Inglaterra ou da Ils ne América. connaissent pas la souffrance de chercher l'argent pour construire, Eles não conhecem o sofrimento de construir, de procurar dinheiro e construir. la souffrance de chercher l'argent pour acheter une voiture, Eles não conhecem o sofrimento de procurar dinheiro e comprar uma viatura. la souffrance de chercher l'argent pour éduquer et élever les enfants. Eles não conhecem o sofrimento de amadurecer, criar filhos, Tout os est educar. préarrangé pour eux. Tudo foi pronto e arranjado para Alors ils eles. suivent un certain règlement d'ordre intérieur en hypocrite. E eles recebem certos regulamentos de ordens em hipocrisia. Ils veulent juger ceux qui se débrouillent pour devenir quelque chose. E eles querem julgar aqueles que estão se desdobrando para se tornarem alguma coisa. Le chapitre 1 O capítulo 1 va parler de tentation et leadership. vai falar da tentação e da liderança. Tentation au pluriel, les tentations As tentações et le leadership. e a liderança. Nous allons voir comment les tentations arrivent au sein de gens qui sont des leaders. Você vai verificar como a tentação ocorre no seio daqueles que são líderes. Mais avant cela, lisons tous ensemble Hébreux chapitre 4, verset 15. Mas antes disso, vamos ler todos nós Hebreus capítulo 4, verso 5. Hébreux 4, 15. Hebreus 4, C'est 15. pourquoi il faut me laisser parler, finir, ensuite tu vas interpréter. Qui a trouvé Hébreux 4, verset 15? Quem encontrou Hebreus 4, 15? Nous allons cette semaine travailler avec vos Bibles. Il faut venir avec cahier Big Bible. L'islamisme c'est derrière. Je vais sauter certaines choses. J'ai 5 jours. 5 jours, c'est pas beaucoup pour moi. Tenho somente 5 dias. 5 dias não é suficiente para mim. Nous avons 28 pages dans l'islamisme. Allons-y, mon frère. Porque não temos um sumo sacerdote que
Attendez, merci. Il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur Nós não temos um sumo sacerdote qui ne puisse pas avoir compassion de nos infirmités. Infirmités, si nos faiblesses. que não possa ter compaixão das nossas fraquezas. Enfermidade está a se referir a fraquezas. Je vais changer cette phrase pour que quelqu'un comprenne. Je vais mettre ça dans la positivité. Je vais sortir de la négation pour aller dans la positivité. Eu vou retirar esta frase da negação para levá-la na Parce positividade. que très souvent, ceux qui n'ont pas bien maîtrisé leur cours à l'école ne comprennent pas quand une phrase est en négative, qu'est-ce qu'elle veut réellement dire. E certas pessoas não foram à escola a fim de poder entender quando uma frase está na negativa, o que realmente ele quer dizer. Car, je change, je mets en positif, ok? Car nous avons un souverain sacrificateur qui a la capacité d'avoir la compassion envers nos faiblesses. Pois nós temos um sumo sacerdote que tem a capacidade de compreender ou ter compaixão em relação às nossas fraquezas. Quelqu'un avec moi? Alguém está comigo? Quelqu'un avec moi? Je continue. Eu continuo. Il a cette capacité d'avoir compassion de nous Ele tem esta capacidade de ter compaixão de parce nós, qu'il a été lui-même tenté en toutes choses sans péché. porque ele mesmo tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Tu vois, qu'est-ce qui va me rendre compréhensif O que vai me envers render ceux qui sont faibles ou qui tombent, que je ne puisse pas être sévère à les juger? C'est parce que je suis passé moi-même par ces mêmes choses. o que poderá me tornar compassioso em relação aos outros que caem e não julgá-los severamente? Porque eu também passei nestas mesmas coisas. Mais c'est lui qui n'est jamais passé par là, il va être sévère envers les autres. Mas aquele que não passou Comment toi por tu peux lá, avoir telle faiblesse? Comment tu peux tomber dans telle chose? como tu podes ter essa fraqueza? Como tu podes cair nessas coisas? Alors la Bible dit, pourquoi Jésus a la compassion? Então a Bíblia nos diz, por que Jesus tem a compaixão? Pourquoi il comprend nos faiblesses? Mas por que Jesus compreende as nossas fraquezas? Pourquoi il comprend nos chutes? Por que ele compreende as nossas quedas? Pourquoi il n'est pas un Congolais qui juge ceux qui tombent? Por que ele não é um congolês que julga aqueles que caem? Qui va dans les WhatsApp, dans les réseaux sociaux? Pourquoi Jésus ne va pas dans les réseaux sociaux? Por que Jesus não vai nas redes Pour être sociais sévère dans sa façon de critiquer les autres. para ser severo na sua forma de criticar os outros? Parce que toutes ces choses, Porque todas essas coisas, il a été tenté dans cela. ele foi tentado também nisso lá, Et il n'a pas péché. mas ele não pecou. Quelqu'un est en train de comprendre avec moi? Alguém está comigo aqui? Pourquoi Jésus n'a pas l'attitude du Congolais Por que Jesus não tem a atitude de um congolês envers ceux qui ont des faiblesses? em relação àqueles que têm fraquezas? Parce que il a été tenté par toutes ces choses sans commettre les péchés. Porque ele foi tentado por todas essas coisas, mas sem portanto cometer pecado. Et quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Quelle est la réponse Qual é a resposta à notre question? à nossa questão? Pourquoi les hommes et les femmes de Dieu, Por que os homens e as mulheres de Deus, les gens qui connaissent Dieu, as pessoas que qui conhecem servent Deus, Dieu, que servem a Deus, qui enseignent la parole, que ensinam a qui palavra, connaissent la parole, que conhecem a qui palavra, marchent avec Dieu, que marcha com qui ont la Deus, grâce sur leur vie, que tem a graça sobre as suas vidas, tombent-ils? caem. Il n'y a qu'une seule réponse, Há uma única resposta: la tentation. é a tentação. La réponse est dans Hébreux 4, A resposta está em Hebreus 4. la tentation. É a tentação. Il est possible É possível d'être tenté de ser tentado sans tomber. sem cair. Quelqu'un est en train de me comprendre ici? Alguém me compreende o que eu digo Il aqui? est possible d'être tenté E é possível ser tentado sans tomber. sem cair. Il est aussi possible Como também é possível d'être tenté, de ser tentado, tomber cair et se relever. e se levantar.
Ces deux possibilités, essas duas possibilidades, Jésus les comprend. Jesus os compreende. C'est que Jésus ne comprend pas. Se Jesus não compreender, C'est pourquoi il n'a pas de compassion. ele não teria compaixão. C'est quand tu es tenté, Mas quando você é tentado tu tombes e tu cais, et tu ne te relèves pas. e tu se não se levantas, Et tu échoues. e tu fracassas, e lá Il ne comprend pas. ele não compreende. Il n'a pas de compassion. Ele não tem compaixão lá. Envers quelqu'un qui est tenté, qui tombe et qui échoue. E diante de alguém que é tentado, cai e fracassa. Il ne comprend pas ça. Ele não compreende isso. Tu peux lui expliquer du matin au soir, il ne va jamais te comprendre. Tu podes lhe explicar de manhã até à tarde, ele não vai compreender isso. Cette semaine, Esta semana, je vais te donner cette compassion de Jésus. eu vou te conceder esta compaixão de Jesus. Cette Amém. manière de comprendre, de supporter, d'aider les autres. Esta maneira de compreender, de suportar e de ajudar os outros. Tu rentreras dans ta fonction de sacrificateur. Tu entrarás na tua função de sacerdote. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Porque este é o reino de sacerdotes. Alors, les chrétiens franco-lusophones ne sont pas des sacrificateurs. Então os cristãos franco-lusófonos não são Parce sacerdotes. que la première qualité d'un sacrificateur, c'est la compassion. Porque a primeira qualidade de um sacerdote é a compaixão. Il doit avoir compassion de celui qui a péché. Ele deve ter a compaixão daquele que pecou. S'il n'a pas compassion de lui, il ne peut pas offrir les sacrifices pour lui. Se ele não tiver a compaixão do outro, não pode oferecer sacrifício para o outro. C'est la compassion qui pousse Aaron chaque année à entrer une fois dans les lieux très saints pour présenter du sang. Le sang d'un animal innocent pour les péchés du peuple. La compassion. É a compaixão que leva o sumo sacerdote Arão a entrar uma vez por ano a fim de poder ofertar o sangue a Deus. C'est la compassion qui pousse Aaron à dire, ok, je ne te juge pas, j'accepte ton animal et je vais le tuer pour que Dieu te pardonne. É a compaixão que vai dizer, ok, eu não te julgo, eu vou aceitar o teu animal e vou poder dá-lo como oferta para que você receba o seu perdão da parte de Deus. Pourquoi Aaron a cette compassion? Por que Arão tem esta compaixão? Il ne l'a pas parce que Moïse lui a imposé les mains, non. Ele não a tem porque Moisés impôs as mãos. Ce n'est pas l'onction qui lui donne la compassion. Não é a unção que lhe dá a compaixão. C'est parce que lui aussi, il a aussi des faiblesses comme eux. É porque também ele tem fraquezas como eles. Comme les peuples offraient les sacrifices, Aaron offrait aussi les sacrifices pour lui-même. Como o povo dá sacrifícios a Deus, também Arão oferece sacrifício para ele mesmo. Il doit d'abord offrir les sacrifices pour son propre péché, ensuite il offre pour les péchés du peuple. Por isso, ele deve primeiramente dar o sacrifício para o seu próprio pecado e após isso dar para o povo. Alors, malgré qu'on l'appelait saint, E apesar que eles chamavam de santo, il avait des faiblesses. ele tinha fraquezas. Dieu dit au peuple, vous regarderez les sacrificateurs comme saints. Mais le sacrificateur lui-même, qui est vu par le peuple saint, il se voit lui-même faible comme les autres. Mas Deus disse que vocês verão o sacerdote, ou o sumo sacerdote como sendo santo. Mas ele próprio sumo sacerdote, quando ele se via em relação a Deus, ele se via que não era santo. Gardez cette phrase-là parce que ça sera l'une des solutions que tu dois avoir si tu veux éviter l'échec dans ton ministère ou si tu veux te relever. E guarde estas frases porque será uma das soluções para que quando você tens fracasso, para que tu possas se relevar. Même quand les gens verront que tu es grand, tu es puissant, tu dois toujours te voir toi-même petit. E mesmo quando as pessoas te verem grande, poderoso, tu deves se ver sempre como sendo fraco, pequeno. Si tu éloignes cela de tes yeux, fini. Se tu afastares isso dos teus olhos, é acabado. Si tu te vois grand, Se tu te veres grande, saint, santo, melhor, melhor, tu es sur le chemin de la destruction. tu estás no caminho da destruição. Les gens peuvent te voir grand, meilleur, saint, fort, mais toi-même, tu ne dois pas voir ça comme ça. E as pessoas podem te ver grande, santo, melhor, mas tu não deves se ver assim. Très important. Tu deves se ver de outra forma. Isso é muito importante. Pourquoi Aaron et Jésus ont la compassion? Aaron est compatissant,
Parce que lui-même a les faiblesses. E por que Arão e Jesus... Jésus est compatissant parce qu'il a été tenté par les mêmes choses qui nous tentent. E por que Arão e Jesus são compassiosos? Porque Arão, ele tem as mesmas fraquezas. E Jesus, ele foi tentado e teve sucesso nisso. Lorsque quelqu'un entend le mot tentation, quando alguém ouve a palavra tentação, dans les milieux chrétiens, le mot tentation est synonyme du mot immoralité sexuelle. Ça, ce n'est pas vrai. E no meio cristão, muito vai pensar que é sinônimo de imoralidade sexual. Isto não é verdade. Pasteur Nabiso a tenté. Pasteur Nabiso non. O nosso pastor, o espírito de prostituição, tentation ne signifie pas immoralité sexuelle. A palavra tentação não significa dizer imoralidade sexual. Parce que la tentation n'est pas que l'immoralité sexuelle. Porque a tentação não é somente a imoralidade sexual. La tentation n'est pas que l'adultère, la tentation n'est pas que l'impudicité. E a tentação não é só adultério, a tentação não é só a imoralidade sexual. La tentation n'est pas que violer les petits enfants. E a tentação não é só violar crianças. Ou femme qui couche avec femme ou homme qui couche avec homme. Ou mulher que se relaciona com mulher ou homem que se relaciona com homem. Donc la tentation c'est plus que cela. A tentação é mais do que isso. Au-delà de tout ce qui est sexuel. É muito além do que só o que é sexual. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Tous les leaders, todo líder ne souffre pas de problèmes d'immoralité sexuelle. Não sofre de problema de imoralidade sexual. Mas ce n'est pas parce qu'on n'a pas un problème d'immoralité sexuelle qu'on dira qu'on n'a jamais été tenté. Mas não é porque não se tem problema de imoralidade sexual que não se dirá que nunca foi tentado. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas adultère, impudique ou violeur des enfants ou comme on dit pédophile ou lesbienne ou homosexuel qu'on dira qu'on n'a jamais été tenté. E não é porque não se é pedófilo, não se é lésbico, não se é gay, não se é todos esses tipos de pecados ligados ao sexual que você nunca foi tentado. Beaucoup d'autres domaines de tentation. Há muitos outros domínios da tentação. L'argent, dinheiro, la haine, a ira, la calomnie, a calúnia, la jalousie, a inveja, l'orgueil, o orgulho, le meurtre, a amargura, le complot, a junção para falar mal do outro, por exemplo. La diffamation, salir la réputation des autres. A difamação, sujar a reputação dos outros. Voler l'argent de l'église. Roubar o dinheiro da igreja. Escroquer les fidèles. Desviar os membros. Il y a beaucoup de domaines de tentation. Há muitos domínios da tentação. Quelqu'un est avec moi dans cette salle? Alguém está comigo nesta sala? Quelqu'un est avec moi dans cette salle? Alguém está comigo nesta sala? Quelqu'un est avec moi dans cette salle? Alguém está comigo nesta sala? Donc, si la tentation n'était que l'immoralité sexuelle, alors vous êtes parfait. Então, se a tentação é somente a imoralidade sexual, então vocês são perfeitos. Mais si le mot tentation dans la Bible, Hébreux 4, est allé même visiter Jésus. E se a palavra tentação em Hebreus 4 foi até visitar a Jesus, ça signifie qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne puisse pas être tenté. Isso significa dizer que não existe nenhum ser humano sobre a terra que não pode ser tentado. Si la tentation est allée visiter Jésus de Nazareth, se a tentação foi visitar a Jesus de Nazaré, qui est venu du ciel, que veio dos céus, ceci veut dire isso quer dizer qu'il n'existe pas sur cette terre então que não existe sobre essa terra un chrétien, cristão, un líder religieux, religioso, político, social, familiar qui ne soit pas tenté. Que não seja tentado. Ça n'existe pas. Não existe. La tentation est humaine. A tentação é humana. Quiconque veut éviter la tentation doit mourir. Todo aquele que quer evitar a tentação deve morrer. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Quiconque veut ne plus être tenté. Todo aquele que não quer mais ser tentado doit sortir de ce monde. Deve sair deste mundo. La tentation est humaine. A tentação é humana. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ici. Não sei se alguém está comigo aqui. Je vais lire.
Eu vou ler. Pour que quelqu'un me comprenne. Para que alguém me compreenda. Dis amen encore. Amém. Diga amém ainda. La première aux Corinthiens. 1 Coríntios 10, verset 13. 10, versículo 13. La première épître aux Corinthiens 10, verset 13. A primeira epístola de Coríntios 10, verso 13. Nous allons travailler ensemble. Vamos trabalhar junto. On a commencé avec Thomas. Maintenant, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. La première aux Corinthiens 10, verset 13. Primeira epístola de Coríntios 10, verso 13. Hey, il y a les syllabus derrière. Há fascículo lá atrás. Je vais lire le verset, je saute. Allez-y, Thomas, comme il n'y a que toi. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas... Attends, reprends la première partie. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Point. Ponto. Explique-nous ça en portugais. Explique-nos isso em português. Isso quer dizer que não nos vem até nós nenhuma tentação que não é humana, que não é dos homens. La tentation des anges ne peut pas venir vers toi. A tentação dos anjos não pode vir sobre ti. Tout ce que tu traverses en tant qu'humain est une tentation réservée aux humains. Tudo quanto tu atravessas como tentação é uma tentação reservada somente para os humanos. Adultère, c'est la tentation des humains. Adultério é uma tentação dos Ce n'est humanos. pas la tentation des anges. Não é a tentação dos anjos. Impudicité, c'est la tentation des humains. É a tentação dos homens. Voler l'argent, Roubar dinheiro. escroquer, É desviar. mentir, Mentir. mentir, Mentir. mentir, Mentir. l'hypocrisie, Hipocrisia. paraître autre chose, Aparecer uma outra alors que coisa. tu es autre chose. Enquanto que tu és uma outra C'est la coisa. tentation des humains. É a tentação dos humanos. Lui, c'est qu'on dit, aucune tentation ne vous a... Martin, pardon. Aucune tentation ne vous a éprouvé Nenhuma tentação vos foi provada qui n'ait été une tentation humaine. que não é uma tentação humana. Quelqu'un répète avec moi, après moi, la tentation est humaine. Repete comigo, a tentação é humana. Maintenant, quelqu'un répète avec moi, quand la tentation dépasse le niveau des humains, Quando a tentação ultrapassa o nível dos humanos, elle est réservée pour les êtres qui ne sont pas de la terre. ele é reservado para os seres que não são da terra. Amém. Quand tu veux monter haut, je vais aller au ciel pour prendre le trône de Dieu. En tout cas, tu dois cesser d'être humain, tu dois devenir un ange. E quando tu quiseres ir tomar o trono de Deus, então tu deves deixar de ser o homem e se tornar um outro ser. Tu dois devenir un ange. Tu deves se tornar um anjo. Il n'y a que ceux qui vivent au ciel qui peuvent prendre le trône de Dieu. Porque somente aqueles que vivem nos céus é que podem tentar atirar o trono de Deus. Mais si tu veux casser l'église de quelqu'un, Mas se tu quiseres cortar, tirar uma parte da igreja de alguém, tu n'as pas besoin de Satan pour venir faire ça. Satan a besoin de toi pour faire ça. tu não precisas de Satanás para fazer isso. Satanás é que precisa de ti para fazer isso. S'il faut salir la réputation de quelqu'un, aucun ange ne va venir faire ça. C'est toi l'humain qui va faire ça contre l'humain. E C'est une tentation humaine. se for para sujar a reputação de um homem, nenhum anjo ou um demônio virá fazer isso. É necessário que eles usam você que faças isso, porque é uma tentação dos homens. Attendez maintenant. Agora, preste atenção aqui. Quelqu'un répète après moi, la tentation est une épreuve. Alguém repete após mim, a tentação é uma prova. Quelqu'un répète ça plus fort. A tentação é uma prova. Vous voyez, très souvent nous pensons que Dieu va nous éprouver que par des souffrances. Non, 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 non. Dieu nous éprouve par des tentations. E muitas das vezes nós pensamos que Deus nos prova simplesmente pelo sofrimento. Não, não, não. Através também da tentação, Deus nos coloca em teste. Quand Dieu lui-même ne peut pas tenter, Quando Deus mesmo ele não pode tentar, alors le diable va faire le travail. então o diabo vai fazer o trabalho. Mais Mas, si la tentation vient du diable, se a tentação vem do diabo, la permission qui est accordée à Satan vient de Dieu. a permissão que é acordada a Satanás vem de Deus. Amém. Si les épreuves que traverse Job viennent de Satan, y compris la maladie, Se as provas que atravessa Jó vêm do diabo, incluindo a doença, y compris sa femme qui lui dit maudit Dieu, incluindo a sua mulher que lhe diz amaldiçoa a Deus, comme ça Dieu va te tuer. e aí Deus te matará. La permission Então a permissão est venue de Dieu. deve vir de Deus.
Tu vois, nous avons les épreuves qui viennent de la volonté de Dieu pour nous amener à la maturité. Nous avons des épreuves de la volonté permissive de Dieu. Une volonté, Dieu veut la chose par sa permission accordée à Satan pour prouver au diable notre fidélité en Dieu. Então nós temos as provas que vêm de Deus e também temos as provas que vêm da permissão de Deus, a fim de poder provar nossa fidelidade em relação a Ele. Ok, tout un chapitre où je parle de tentation et de leadership, mais peut-être un autre jour où nous allons enseigner que sur la tentation. Mas talvez um outro dia nós poderemos ensinar talvez somente sobre a tentação. Nous allons te montrer la tentation qui est une volonté permissive. Nós poderíamos te mostrar a tentação, que é uma vontade permissível, différente de l'épreuve tout court, qui est une volonté de Dieu pour notre maturité. É diferente das provas, que é uma vontade de Deus a fim de trazer-nos à maturidade. Voyez, certaines personnes sont devenues ce qu'elles sont devenues dans la vie et dans les ministères à cause des tentations qu'ils ont traversées. Então certas pessoas se tornaram aquilo que eles se tornaram no ministério por causa das tentações que eles atravessaram. Ils ont acquis une sagesse, ils ont acquis une certaine maturité, Eles une adquiriram certaine compassion. uma sabedoria, eles adquiriram uma compaixão. Les autres Os outros, ont échoué. eles fracassaram. Hey, je dis bien, il y a une grande différence entre tomber et échouer. E eu disse muito bem, há uma grande diferença entre cair e fracassar. Je sais que dans ta tête, parce que tu es d'un milieu chrétien qui ne t'a pas bien enseigné, tu penses que tomber est plus mal que échouer. Alors que non, tomber est un problème humain, échouer est une malédiction, c'est une insulte à Dieu. E sem saber que cair é um problema humano, mas o fracasso é uma maldição, é um problema para Deus. Une insulte. É um insulto para Deus. Quand tu viens du sol du ventre de ta mère, Quand tu- tu es en mission sur la terre. Quando tu sais do ventre da sua mãe, tu estás em missão sobre a terra. Quand tu échoues, Quando tu fracassas, qu'est-ce que ta mort dit? o que a tua morte diz? Ta mort est en train de prier Satan. Je t'ai glorifié Satan sur la terre. E a tua morte estará dizendo: eu glorifiquei a Satanás sobre a terra. Quand tu réussis, Quando tu tens êxito, ta mort est une prière. a tua morte é uma oração. Dieu Père, Deus Pai, je t'ai glorifié sur la terre. eu te glorifiquei sobre a terra. L'échec, O fracasso c'est la glorification de Satan. é a glorificação de Le Satanás. succès, O sucesso la réussite dans la mission, e o êxito na c'est missão la glorification de Dieu. é a glorificação de Deus. Tu n'as pas besoin de dire Satan, je te glorifie. E tu não precisas dizer: Satanás, eu te glorifico. Mais l'échec Mas o fracasso est déjà une gloire que tu donnes à Satan. é uma glória que tu já dás a Satanás. Tomber Cair n'est pas un problème. não é um problema. Rester Restar lá, dans le lieu où on est tombé, no lugar onde você caiu, c'est là où se trouve le problème. é lá onde se encontra o problema. Quelqu'un avec moi? Alguém está comigo? Hey, quelqu'un avec moi? Alguém está comigo? Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Dans les domaines des femmes, No domínio de dans mulheres, le domaine des sexes, no domínio do sexo, dans le domaine des mensonges, no domínio da dans le mentira, domaine est-ce qu'il doit voler l'argent ou pas? no domínio será que vou roubar dinheiro ou não? Et est-ce qu'il doit salir la réputation de quelqu'un ou pas? Será que ele vai sujar a reputação de alguém ou Il não? doit tuer ou pas? Será que ele vai Est-ce matar ou qu'il não? doit haïr ou pas? Será que vai trair ou não? Il a été tenté en toutes choses. Ele foi tentado em todas as coisas, Il a décidé de ne pas se soumettre à la tentation. mas ele havia decidido de não se submeter à tentação. Il est possible d'être tenté É possível ser tentado et de refuser de tomber à la tentation. e negar de cair na tentação. C'est pourquoi Por isso, ce verset d'Hébreux 4:15 m'amène à dire cette phrase. La manière avec laquelle un leader gère la tentation por isso esse versículo de Hebreus 4:15 me leva a te dizer que a maneira como um líder gere a tentação déterminera s'il sera fort et ferme
Isso determina se ele será forte ou firme dans sa mission na sua missão ou s'il va échouer, faillir dans sa mission. ou se ele vai fracassar, falhar na sua missão. La manière avec laquelle un leader gère la tentation détermine s'il sera ferme E fort a maneira como um líder faz a gestão da tentação determina se ele será firme e forte dans sa mission na sua missão ou s'il va échouer, faillir dans sa mission. ou se vai fracassar ou falhar na sua missão. Jésus a réussi sa mission Jesus teve êxito na sua missão parce qu'il a bien géré la tentation. Je vais même dire les tentations. porque ele teve a capacidade de fazer a boa gestão das suas tentações. Il n'y a pas qu'une tentation, il y en a plusieurs qui vont t'arriver durant toute ta vie. En une année, tu peux en avoir même 40 000. E não há só uma, há várias tentações. Em um ano pode ter talvez 40.000 tentações. On ne peut pas empêcher à la tentation de se manifester. Tu não podes impedir a tentação de se manifestar. Mais on peut empêcher à la tentation de nous soumettre. Mas nós podemos impedir a tentação de se submeter. On ne peut pas empêcher la tentation de venir vers nous. Nós não podemos impedir a tentação de vir até nós. Mais on peut refuser les désirs de la tentation. Mas podemos negar o desejo da tentação. Et cette tentation, je ne veux pas te satisfaire. Tu vais submeter a tentação e vais dizer: tentação, eu não posso satisfazer o teu desejo. Quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo? Pourquoi? Por quê? La tentation est imprévisible. Porque a tentação é imprevisível. Elle ne se planifie pas. A tentação não se planifica. C'est pourquoi dans la deuxième partie sur l'échec, je vais te démontrer que la plupart des choses qui ont fait échouer des leaders dans leur mission ont été des choses impulsives, imprévisibles. Rares sont des choses planifiées. Quand David tombe dans le péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, il n'avait pas planifié ça. Il a dit, quando estiver a falar da segunda parte, eu vou te mostrar que a maior parte das coisas que faz com que os líderes caem são coisas exclusivas, são coisas imprevisíveis. Porque se tu ires na Bíblia, vai verificar que Davi não havia planificado não ir na batalha ao ponto de poder cair com a Berseba. Voilà. Donc, elle est imprévisible. Então é imprevisível. La Bible dit, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Então a Bíblia diz: comment tu peux avoir l'idée que le Saint-Esprit, du mot Saint-Esprit, le mal peut sortir? La Bible termine pour être tenté. Lui-même ne savait pas. Il est dans les mains du Saint-Esprit. Comment tu peux imaginer que dans les mains du Saint-Esprit, le tentateur va venir? C'est impossible, donc c'est imprévisible. Dans un désert où il y a le Saint-Esprit. Num deserto onde há Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Ele mesmo nem sabia. É algo imprevisível. Le tentateur vem. E o tentador se apresenta quand il eut faim. Quando ele teve fome. Les tentations nous arrivent par rapport à nos besoins, à nos désirs. Retiens ça. Elles nous arrivent par rapport à nos désirs. Tu as des désirs que Dieu a mis en toi. Je vais arriver là-bas. D'autres deviennent mauvais. As tentações acontecem por causa de nossas necessidades, nossos desejos. Há desejos que Deus implementou dentro de ti e outros se tornam maus. Et les tentations viennent pour satisfaire ces besoins-là. E a tentação vem para satisfazer essas necessidades lá. Quand il eut faim, e quando ele teve fome, le tentateur vint. O tentador se apresenta. S'il n'avait pas faim, se ele não tivesse fome, il n'y aurait pas de tentation. Não haveria tentação. Toutes les trois tentations de Jésus étaient des besoins qui étaient en lui. Il y avait des portes d'entrée. E todas as tentações que Jesus teve eram necessidades, portas que ele estava aberta e que o inimigo queria penetrar. Dieu avait donné le monde à Adam. Deus havia dado o mundo a Adão. Adam l'a vendu au diable. E Adão vendeu ao diabo. Jésus est venu pour récupérer le monde. E Jesus veio para recuperar o mundo. Avec ses richesses et sa gloire. Com a sua riqueza e sua glória. Donc c'était son besoin. Então isso era a sua necessidade. Le diable le tente, il dit, je te propose tous ces royaumes. E o diabo tenta sans mourir à Golgotha, mais mourir ici. Sem morrer em Golgotha, mas morreres aqui.
Au lieu que ce soit Dieu qui te tue, laisse-moi te tuer. Moi je te tue, je te donne. Si tu attends longtemps, Dieu va te tuer, il va te donner. Mais ça sera après longtemps. Se eu te matar aqui, eu vou te dar isto, mas será em curto prazo, em curto tempo. Mas se tu quiseres esperar Deus, Ele vai te matar, mas vai levar muito tempo para que tu obtenhas isso. Parce que le diable n'a pas tué Jésus à Golgotha. La mort de Jésus à Golgotha est la chose que Satan ne voulait pas. Porque não foi o diabo que matou Jesus em Golgotha, porque a morte de Jesus em Golgotha, o diabo não queria aquilo que ocorresse. Parce que dans vos têtes vous chantez au foot, il pas Satan, il n'a pas Satan, il pas Nzambe. Porque nas vossas mentes vocês cantam, Ele pagou a minha dívida. Vocês pensam que Jesus pagou a tua dívida do teu pecado? A diabo, isso é falso, é mentira. Ele pagou a Deus. C'est Abraham qui avait le couteau pour tuer Isaac. C'est Dieu le Père qui avait le couteau pour tuer Jésus. Era o Abraão que tinha punhado para matar Isaac. Então é o Deus o Pai que tinha punhado para matar a Jesus. Et le résultat était, il doit récupérer le monde avec sa gloire. E o resultado era recuperar o mundo com sua glória. Alors Satan dit, on échange. Moi je deviens Dieu le Père. Je te tue avec mon couteau, je te donne le royaume. Então Deus disse, vamos mudar. Eu te mato com meu punhado, com minha faca, e eu te dou o mundo. Tu vois, quand tu sais que tu as besoin de certaines choses, mais tu n'as pas la patience, alors la tentation va t'offrir ça dans les chemins courts. Il y a des raccourcis. Então, se tu tiveres a necessidade de certas coisas, então o inimigo vai poder te dar essas coisas através de atalho, rapidamente. Ah, j'ai comme le cas. A idade está a passar. Veja as graças que eu tenho. Que ser conhecido na televisão nas Américas. Com essas ideias, eu tinha que pegar até Satanás para ser conhecido no mundo. Você não quer esperar que Deus te dê? Satanás vai te propor. Simples et rapide. La tentation ne peut pas venir quand il n'y a pas de besoin. Il doit y avoir des portes d'entrée dans nos vies qui sont nos besoins naturels pour que la tentation vienne satisfaire ces besoins. E a tentação é necessário que haja portas, necessidades de nossas vidas que poderão servir como portas para que o inimigo venha satisfazer essas necessidades. Praise the Lord, somebody. A paz do Senhor a todo mundo. Amém. Hey, quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Il est possible d'être tenté. É possível ser tentado. Mais il est aussi possible de refuser de tomber dans la tentation. E também é possível negar cair na C'est tentação. pourquoi vous avez des passages comme Matthieu 6, verset 13. Eu te dou a passagem como Mateus 6, verso 13. Ne nous soumets pas dans la tentation. Ele diz, não se submeteu à tentação. E não coloca sua vida caindo lá na tentação. Não nos deixa cair em tentação. Não nos torne escravo da tentação. La prière n'est pas longo la tentation musicale. Non, 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 non. A oração não foi retira a tentação longe de mim. Laisse la tentation venir. Ele diz, deixa a tentação vir. Donne-moi la force de ne pas tomber. Mas dê-me a força para não cair. Voilà. É isso aí. La tentation est humaine. A tentação é humana. Hey, je vais prendre un autre texte. Eu vou tomar um outro texto. Un autre texte, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 5. Em 1 Pedro, capítulo 5. Verset 9 à 10. Versículo 9 a 10. 1 Pierre 5, 9 à 10, il dit quoi? 1 Pedro 9, 5 a 10. Sachant que toutes ces souffrances. Sabendo que todo esse sofrimento. Vous connaissez le passage? Veillez, car votre adversaire, le diable, roche, col d'un lion rugissant. N'est-ce pas? Cherchant qui dévorer. Sachant que tous ces souffrances, les mots souffrance, tu peux les remplacer par les mots tentation. Ele diz que estejam alertas por dentro, porque você sabe que o diabo, vosso inimigo, está a procurar quem devorar. Pois todo esse sofrimento, a palavra sofrimento é tentação. Toutes ces souffrances, tentations que vous traversez sont soumis à vos frères aussi qui sont dans le monde. Todas essas tentações, esses sofrimentos que vocês atravessam, são submissos também a todos vossos irmãos no mundo. Elle n'est pas que l'affaire des chrétiens. Isso não é somente negócios de cristãos. La tentation est l'affaire de tous les hommes qui vivent sur la terre. A tentação é um negócio de todos os seres humanos que vivem na terra. Mais qu'est-ce qu'il dit? Résister au diable. Donc, il est possible de tenter et il est possible de résister. Então, o que quer dizer? É possível ser tentado e possível de resistir. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Je vais prendre Apocalypse chapitre 3 verset 10. Regardez, ça c'est la bouche de Jésus qui parle. Vou pegar Apocalipse capítulo 3, isso na boca de Jesus. Apocalipse 13, 10. 13 e 10.
Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Porque tu guardaste a palavra da minha Je paciência. te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde. Qui Eu também te va arriver guardarei au ciel. na hora da tentação que Ou vai seja, ocorrer no mundo. Où c'est? Dans le monde. Isso vai ocorrer aonde? Et No ça, la mundo. place moko te ko que nous vivre mon kili sans que dans la tentation. Não existe nenhum lugar do mundo que você pode ir sem que tu se encontres com a tentação. Tout na ba oba que na ovana na couvent. Même ata ba que na ovana na couvent, balongo la bazem. E mesmo aqueles que foram se escondendo lá naqueles nos mosquitos lá, eles removem mosquiteiro, eles removem, tiram gravidez. Ba que va na couvent, mais bazola la bana batamike ya ba 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Foram ficar no mosquiteiro, mas começaram a dormir crianças de 2, 13 anos. Jésus dit, Jesus disse: la tentation est humaine, elle est mondaine. Ensuite, la tentation est temporaire. Il dit l'heure de la tentation, elle est temporaire. e a tentação é humana, ele é mundana e ele é temporária. Temporaire. É temporária. Il y a une heure où tu dis, waouh, gloire au Seigneur, je vais bien. E há uma hora vai dizer: ah, glória ao Senhor, eu estou bem, estou forte. Mais il y a une heure où la tentation arrive. E há uma hora que a tentação vai vir. 40 jours, 40 nuits, l'homme était là calme avec le Saint-Esprit. E 40 dias, 40 noites, o homem estava lá calmo com o Espírito Santo. Juste une seconde de faim. Somente segundo de La fome. seconde de la famine était l'heure de la tentation. E o segundo da fome era a hora da tentação. Mais ce qui est bonne nouvelle ici, Mas o que é boa nova aqui? je te garderai. Eu te guardarei. Tu vois, il Amém. est possible que la tentation arrive, É possível que a tentação venha. mais il est possible de recevoir la grâce d'être protégé. Amém. Mas é possível também de receber a graça de ser protegido. Ceux qui ont la grâce, ce ne sont pas les gens qui ne sont pas tentés. E aqueles que têm a graça não são as pessoas que não são C'est pour la personne tentadas. dit, comment quelqu'un avec de telles grâces peut tomber dans la tentation? Oh, Mas la como uma grâce, pessoa com tais graças, la grâce n'exclut pas la tentation. como uma pessoa com tais graças pode cair nessa tentação? L'onction Graça não exclui n'exclut a pas la tentação. tentation. A unção não exclui a tentação. Au contraire, Ao contrário, plus l'onction augmente, quanto mais a plus unção le aumenta, nombre de tentations augmente. quanto mais o número de tentação vai aumentar. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'homme le plus puissant Por isso eu tenho dito sempre: o homem mais poderoso est l'homme le plus faible. é o homem mais fraco. C'est pourquoi je vais donner mon conseil dans ces deux parties, même dans les autres leçons qui vont venir. Por isso eu vou vos dar conselho nessas duas partes, mesmo naqueles que virão. Il ne faut pas être pressé de s'exposer, de chercher qu'on te voie. Chaque affiche que tu places, tu viens de lancer une invitation au tentateur. E por isso você não pode estar apressado de poder se expor no exterior, porque cada ficha que você lança, você está a se expor à tentação. Il est possible É possível que tu fasses de grandes que choses tu faças grandes coisas sans être connu. sem ser conhecido. Quand ce n'est pas le moment pour Dieu de te lever, Quando não é o momento de Deus de te levar, évitez cette votre politique congolaise. evite a vossa política congolesa. Tout le monde a Facebook, WhatsApp. Todo mundo tem Facebook, WhatsApp. Merci. Obrigado. C'est là où vous avez ouvert votre propre front. Est-ce que c'est le temps? Je pose la même question qu'Élisée a posée à Géasi. Est-ce que c'est le temps qu'on te voit sur Facebook? Le temps qu'on te voit sur WhatsApp? Le temps qu'on te voit sur YouTube? Eu vos coloco a questão: será que é tempo de vos verem no Facebook? É tempo de vos verem no WhatsApp? A mesma questão que Eliseu colocou a Géasi. Tu peux faire de grandes choses pour Dieu Tu podes fazer grandes coisas para sans Deus que les gens te connaissent. sem que as pessoas te conheçam. J'arriverai, c'est à la place des solutions. On va arriver à ça. E vamos chegar lá. Vamos falar sobre isso. É uma das soluções. Le cours a deux parties. La partie de la chute et la partie de l'échec. E On en parlera. o curso tem duas partes: a parte do fracasso, a parte da queda e a parte do fracasso. Crise na biso como liga na Facebook. Nossa igreja começou a passando no Crise na Facebook. biso liga na YouTube. Merci. A nossa igreja está passando no YouTube. Obrigado. Biso mikolo tozo liga na TV. Merci. Nós esse dia estava passando na televisão. Obrigado.
Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Il dit, je te garderai. Ele diz, eu te guardarei. Oui, deux choses dans les solutions. Duas coisas na solução. Une invite l'autre. Um convida o outro. La parole de Dieu que tu gardes dans ton A cœur. palavra de Deus que tu guardas, Ton niveau de connaissance et de fidélité à la parole o teu nível de conhecimento e de fidelidade à palavra, détermine le niveau de la fidélité de Dieu pour te protéger à l'heure de la tentation. determina o nível de fidelidade de Deus de te proteger na hora da tentação. Alors tu te demandes comment certaines personnes traversent beaucoup de tentations et ils sont toujours là avec Dieu, avec puissance, avec grâce, avec connaissance. Parce qu'ils ont gardé la parole. Dieu les garde à l'heure de la tentation. Toi, tu n'as rien. Tu veux être exposé, Badwa Monayo. E você diz, mas como é que um homem que tem essas capacidades está a ser tentado? Não, ele cai, mas não é destruído, não desaparece. Não, porque esta pessoa guardou uma grande quantidade da palavra, então Deus lhe guarda na hora da tentação. Parce que, Por quê? Razão. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Pas la parole de la précipitation. Não a palavra da precipitação. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ont le message de la précipitation. Muitos cristãos de hoje têm a mensagem da precipitação. Ah, Jésus leka. A idade está passada. Talanga ba grâce na zana. Veja até as graças que eu tenho. Église ezokolate. A igreja não está crescendo. Muninga nanga lobito kunanta bana liboso église pour église ekola. Sani. O meu amigo me disse para podermos semear cabrito lá na porta. Vou fazer o quê? Na kunanta baba toi yebele. Vou semear o cabrito para que as pessoas venham muito. Talabaninga ne basole kana ba TV ngana ba grâce ba mo nanga tumo kilebe fona yebana. Tikana simba papa mo nanga ba TV partout na monde. Veja, as pessoas estão lá a semear as coisas. Eu tenho que tocar para que as pessoas me vejam também no mundo. Tu n'as pas le message de la patience. Se não tens a mensagem da paciência, tu ne veux pas laisser le temps faire son travail. Tu não queres deixar o tempo fazer o seu trabalho. Ah, estás a dizer, esse ano se eu não ver claro, vou deixar tudo. Vai segurar. Vai segurar. Tu vas voir la patience que j'ai là, depuis que je suis dans ce pays ici. Quand les dollars étaient là, j'étais là sans église. Les dollars ont disparu, je suis là sans église. Tu vas avoir cette patience, tu vas avoir ce cœur. Tu deves ter essa paciência. Quando o dólar estava lá, eu estava nessa nação sem igreja. Quando não está lá, eu estou lá sem igreja. Avec la tête que j'ai. E com a cabeça que eu tenho. Avec la puissance que j'ai. Com o poder que eu tenho. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Je te garderai aussi. Eu te guardarei também assim. Aussi. Assim. Il n'a pas dit je te garderai. Aussi. Ele diz assim. Signifie autant que tu as fait, comme tu l'as fait, je l'ai fait. Si tu n'as pas fait, je ne ferai pas. Assim, comparativamente, da mesma forma como você fez. Se não fizesse, também não guardaria. Quelque chose de Dieu que tu as gardé. Alguma coisa de Deus que pousse você guardou. Dieu a te garder. Leva Deus a te guardar. Quelque chose de Dieu que tu as négligé. Qualquer coisa de Deus que pousse Dieu a te négliger. Leva Deus a te negligenciar. Dieu ne va pas éloigner la tentation. Deus não vai afastar a tentação. Mais il peut te garder, te protéger contre la tentation. Mas ele pode te guardar, te proteger contra a tentação. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas exaucer la prière de Jésus. Éloigne de moi cette coupe. Dieu ne pouvait pas éloigner la mort. Por isso Deus não poderia responder à oração de Jesus, afasta de mim este cálice. Deus não poderia afastar a morte. Le seul enfant qui est né avec la mission de mourir s'appelle Jésus. E a única pessoa que nasceu com a missão de morrer se chama Jesus. Jésus est l'enfant de la mort. Jesus é o filho da morte. Alors, il ne peut pas s'éloigner de ça. E não poderia se afastar disso. Éloigne de moi cette coupe. Afasta de mim esse cálice. Dieu a dit non, non. Deus disse não, não. Je vais envoyer un ange pour donner la force de mourir. Eu vou te enviar um anjo para te dar a força de morrer. Mais je ne peux pas envoyer un ange pour écarter